República da Resistência. Alzira tinha um jeito muito singular de chegar nos lugares. Não costumava pedir licença nem se explicar. Simplesmente chegava. Às vezes sorrateira, mas na maioria das vezes entrava, olhava ao redor como quem já conhecia tudo, ajeitava seu corpo com o apoio da inseparável bengala e soltava quase como um cartão de visita. Estou aqui porque cheguei. Não digo nada porque não sei. E pronto. Ficava em silêncio, com aquele sorriso de canto meio debochado, meio curioso, meio irônico, meio esquecido, observando as pessoas se remexerem desconfortáveis, tentando entender o que havia por trás daquela frase. Gostava de saborear esse desconforto alheio, como quem degusta um bom café sem açúcar. Forte, como ela sabia ser quando lhe era conveniente. Desde sempre, Alzira fora econômica nas palavras, mas muito generosa nos pensamentos. Cresceu em uma casa simples, ciente de que devia economizar tudo, inclusive as palavras. O pai não era dado a conversas, e a mãe, embora presente, carregava um cansaço característico das mulheres que foram educadas para servir. Assim, o diálogo não fazia parte da rotina daquela família. Mas nos livros, Alzira encontrou o que faltava no seu círculo familiar. Neles, ela tinha companhia, provocação, sentido e muitos pensamentos que a levavam a habitar outras vidas. Ainda menina, lá pelos seus 10 anos, descobriu por acaso um livro velho, amarrotado na estante de um tio. Se estava tão desgastado, ela pensou, é porque já foi muito usado, e aquilo aguçou ainda mais seu interesse. Era um livro de discursos de Rui Barbosa. Ficou fascinada com tantas palavras bonitas, bem empregadas, diferente de tudo que estava acostumada a ler. Pôs-se a imaginar dizendo frases impactantes e sendo admirada por seus discursos. As palavras de Rui Barbosa pareciam ter peso, intenção. Alzira passou a ser fã daquele que ela dizia desde então ser o homem mais inteligente do Brasil. E quem sabe, do mundo. E também, desde então, diz para todos orgulhosamente que é da terra de Rui Barbosa. Como se essa coincidência de nascença geográfica lhe garantisse o mesmo saber. Mas não dá para duvidar. Sabedoria ela tem de sobra. Esse homem sabia fazer as coisas. Diz sempre com uma convicção e uma repetição teimosa. A vida seguiu sem grandes surpresas, mas também sem grandes concessões. Ao longo da vida, Alzira foi construindo uma rotina organizada, quase metódica. Concluiu o ensino médio e logo foi trabalhar numa grande loja de departamentos para ajudar nas despesas de casa. E, na medida do possível, dentro da sua realidade, de muita labuta, cuidou de si. Teve pretendentes, sim. Alguns até interessantes. Uma vez quase se casou, mas recuou na véspera, assombrada ao perceber que não conseguiria se acostumar com um homem tão falador dentro de casa. Diz ela que ele falava pelos cotovelos. Ele tinha uma inquietação e, o pior, não gostava de ler. Não foi fácil desistir. Afinal, ele tinha outras virtudes. Mas falador? Não. E ele queria ter muitos filhos. Queria ter pelo menos 6. Meu Deus! Gente demais cansa, costumava dizer. E eu nunca fui muito de aglomeração emocional. Não foi por falta de falar de amor que não se casou. Foi por excesso de critério. Escolhia tanto que quando percebeu, já tinha escolhido ficar só. Nunca teve filhos. E essa foi uma escolha, uma decisão que se instalou aos poucos no seu pensamento. Filho é projeto de longo prazo, dizia. E eu sou do presente. Com a morte dos pais, passou a morar sozinho na mesma casa de sua infância. Com o tempo, a casa virou mais biblioteca do que lar. O dinheiro que ganhava era para comprar livros e alimentos. Esse porque não tinha escolha. Com os livros, nunca se sentia sozinha. Alzira comia pouco, assim não ganhou peso ao longo da vida. Manteve-se esbelta, distinta, com o jeito de quem gostava de se divertir com seu sarcasmo sempre pronto para alfinetar. A vida foi seguindo e os poucos parentes que restavam foram sumindo, uns por morte e outros pelo distanciamento que ela mesma provocou.
A velhice foi chegando, os músculos começaram a reclamar, a memória de vez em quando lhe pregava peças e, de repente, a casa ficou gigante. Foi então que tomou uma decisão: vender a casa. Então, com essa determinação, Alzira vendeu a casa onde viveu sozinha por décadas, já que, como ela mesma dizia, nunca teve filhos e os pais já tinham partido dessa para melhor. Tomara essa decisão com a mesma serenidade com que escolhia suas roupas, sem pedir opinião. Casa é apego, comentou para si mesma sem sentimentalismo. Mudou-se então para uma instituição de longa permanência, embora ela preferisse chamar de República da Resistência. Dizia que asilo era palavra triste demais, que lembrava exílio e que tristeza, se viesse, deveria ao menos ser bem nomeada. Continuava esbelta, elegante à sua maneira. Usava um chinelo com seu nome bordado que tinha ganhado de presente no seu aniversário de 89 anos e que ela dizia ser horrível e parecer coisa de gente velha. Contraditoriamente, a ele se afeiçoou. Viva o conforto, morra a vaidade, dizia para justificar o uso do chinelo. Na cabeceira de sua cama, repousava o mesmo livro gasto de discursos de Rui Barbosa. Ao lado dos óculos e da bengala, sobre a qual ela dizia com seu sarcasmo habitual: Deus no céu e minha bengala na terra. Prefiro perder uma perna a perder a minha bengala. Lia e relia esse livro como quem revisita um velho amigo. Daqueles que nunca decepcionam, porque já disseram tudo o que tinham para dizer. Esse homem, sim, sabia usar as palavras. Comentava ajeitando o travesseiro. Hoje em dia, o povo fala muito para dizer pouco. Rui Barbosa falava pouco e dizia muito. Entre uma leitura e outra, Alzira observava as outras moradoras. Havia quem chorava à noite, quem repetia histórias como os discos riscados, quem esperava visitas que nunca vinham, quem aguardava o ônibus que nunca chegava, quem cantava cantigas antigas. Também havia quem reclamava o tempo inteiro e quem esquecia o próprio nome. Ela não esperava nada e talvez por isso, paradoxalmente, parecia a mais inteira de todas. Um dia, uma cuidadora nova, ainda inexperiente e sem tato, sentou-se ao seu lado e perguntou: A senhora não sente falta de ter uma família? Alzira ergueu os olhos do livro, mediu a moça com um olhar que misturava curiosidade e leve impaciência e respondeu: Minha filha, família é um conceito elástico. Às vezes aperta, às vezes arrebenta. A cuidadora insistiu. Mas alguém, só seu. Ela fechou o livro lentamente, como quem encerra uma conversa paralela e disse: Minha filha, vejo que você viveu pouco até agora. Eu já dou trabalho demais para mim mesma. Imagina dividir isso. Parecia a resposta pronta de quem passou a vida tendo que justificar sua escolha de não casar e não ter filhos. E era. Naquela noite, porém, Alzira demorou mais que o habitual para dormir. Não por tristeza. Ela não era de se entregar fácil a esse sentimento, mas por uma espécie de reflexão silenciosa que vinha como uma visita inesperada. Pensou nas escolhas que fizera, nas estradas que não percorrera, nos nomes que nunca havia chamado, filho ou filha. Virou-se na cama e, quase sem perceber, murmurou: Eu estou aqui porque cheguei. Mas dessa vez não completou a frase. Havia naquele instante algo que ela sabia, ou talvez sentisse, e que não cabia na ironia habitual. No dia seguinte, durante o café, uma das moradoras deixou cair a xícara espalhando o café pelo chão. Houve um pequeno alvoroço. Alzira, com uma agilidade surpreendente para sua idade, levantou-se e segurou a mão da mulher que tremia. Pronto, pronto, disse com uma voz que não usava com frequência. Café a gente limpa. A mão da gente é que não pode quebrar. A mulher olhou, confusa e agradecida. Eu fiquei nervosa. Alzira sorriu de canto. Ficar nervosa é um direito. Só não pode virar hábito. A partir daquele dia, passou-se a sentar mais próxima das outras. Não deixou de ser sarcástica.
porque isso seria pedir demais. Mas havia agora pequenas concessões. Um olhar mais demorado, um gesto de cuidado disfarçado de crítica, uma escuta que não vinha acompanhada de julgamento imediato. Certa tarde, uma das residentes comentou: "A senhora fala umas coisas que a gente nem sempre entende." Alzira deu de ombros. Nem eu. Às vezes falo só para ver se descubro o que penso." E riu. Um riso curto, mas espontâneo. Naquela noite, antes de apagar a luz, pegou o livro de Rui Barbosa e abriu em uma página qualquer. Leu em silêncio, como de costume, mas dessa vez não buscava apenas palavras. Buscava mesmo era companhia. "Palavras são pontes", murmurou. "Mas alguém precisa querer atravessá-las." Deitou-se e, olhando para o teto, disse em voz baixa, como quem revisa a própria história: "Eu estou aqui porque cheguei. E, pelo visto, fiquei." Fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo não estava apenas entre desconhecidos. Estava entre presenças. E isso, embora jamais admitisse em voz alta, já começava a parecer família.